Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Hora do estudo da nossa lição, seja bem-vindo à nossa sala nesta manhã, onde a palavra de Deus é aberta e nós, através da sua palavra, com certeza aprendemos mais sobre a vontade de Deus e o nosso coração enche de grande esperança. Nesse momento eu quero orar com você. Convido você, na medida do possível, a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bom Pai Celestial, muito obrigado porque neste momento, nesta manhã, hoje, Pai querido, nesta quarta-feira, nós temos uma lição para que nós possamos refletir sobre a Tua Palavra. Pedimos a orientação do Deus Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar através da iluminação, Senhor Deus, entender, compreender e, acima de tudo, o nosso coração abrir para que o Senhor possa operar um grande milagre em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a nossa lição de hoje, nesta quarta-feira, Efésios em seu tempo. Tá? A propósito, a lição de hoje vem falando sobre o início dessa carta que Paulo escreveu quando ele estava preso. Ele escreveu essa carta enviando para a igreja de Éfeso. E interessante, queridos, que no começo, no meio e no fim, ele fala da origem desta carta. Tá? Primeiro ele disse, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E aí o verso 2, eu estou lendo com vocês o capítulo 1 e verso 1 e 2 de Efésios. Tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Em primeiro lugar, Paulo, queridos, que é o autor desta carta, ele se apresenta dizendo, eu não estou vindo em meu nome, não é a minha vontade, mas eu estou vindo em nome de Jesus. Então, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Aqui nós podemos já entender, queridos, que a palavra, ela traz confiança. Nós já podemos confiar. Porque embora ela é escrita por um homem que tem os mesmos sentimentos que eu tenho e que você tem, um homem que também era pecador, como eu sou um pecador e como você é um pecador, mas ele não está se apresentando ouvindo de si próprio, da sua própria vontade. Ele foi enviado por Cristo Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Ok? Muito bem. Aí depois ele diz assim, olha, a graça e a paz de Deus, do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então aqui, queridos, Paulo, em primeiro lugar, ele apresenta como enviado de Deus. Infelizmente, hoje, no mundo religioso e propriamente no cristianismo, queridos, tem muitos que chegam diante de você dizendo que ele é um apóstolo de Deus. Tem outros que dizem que ele é um missionário de Deus. Tem outros que dizem, queridos, que ele é um ministro de Deus. Ou é um pastor de Deus. Agora, queridos, mas e a palavra? A palavra que ele prega, a palavra que ele ensina, a palavra que ele está trazendo, é a palavra de Deus? Paulo está dizendo, essa palavra não é minha, essa carta não é minha, essa carta é
de Deus. Eu sou enviado de Deus. Muito bem. Outro ponto importante aqui, queridos, que eu quero destacar com vocês nesse momento, nesta lição, é o conteúdo da carta. Qual é o conteúdo da carta? O conteúdo da carta é graça e paz. E é aqui que eu quero destacar com vocês esses dois pontos, tá? Que está aqui no verso 2. A graça e a paz de Deus, nosso Senhor, e do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja em vocês. Queridos, Paulo ele apresenta aqui dois pontos importantes nessa carta: graça e paz. Por que graça e paz? Em primeiro lugar, queridos, Paulo está apresentando, dizendo assim, irmãos, a graça de Cristo Jesus, que é oferecida a todos nós, oferecida a mim e a você, essa graça, ela é para todos. Essa graça não importa a raça, a cor, o status social ou a cultura. A graça de Cristo atinge a todos. Outro ponto importante, queridos, é que a graça de Cristo Jesus vem dizendo para mim que eu não sou salvo pelos meus méritos. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Então, queridos, se alguém diz para você que primeiro você precisa se consertar, primeiro você precisa abandonar isso ou aquilo, você precisa abandonar a droga, abandonar o álcool, abandonar o cigarro, abandonar a prostituição, abandonar o adultério, abandonar, sabe, o mundo. Para você ir a Jesus, esta pessoa não é um enviado de Deus. Não é. Porque aqui apresenta primeiro a graça. A graça de Cristo atinge a pessoa, atinge a mim e a você do jeito que você está. Fumando, bebendo, usando drogas, sabe, prostituindo, adulterando, criminoso, furtando, enfim, a graça de Cristo Jesus atinge você do jeito que você está. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, se você está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Entendeu? O importante do conteúdo dessa carta é apresentar a graça de Jesus. Queridos, você sabe quando é que você vai a Cristo Jesus quando você diz assim, olha, mas eu ainda estou fumando, preciso deixar de fumar, eu ainda estou usando droga, preciso deixar de usar droga, eu ainda estou, sabe, eu sou um criminoso, eu preciso de abandonar o crime, sabe, eu sou um adulto, eu preciso de deixar o adultério, eu sou um viciado nisso ou naquilo, eu preciso de deixar para ir a Jesus. Você não vai nunca para Cristo Jesus, nunca. E é tudo isso que o inimigo de Deus, Satanás, ele quer que você faça. Ele diz, você deixar isso, deixar aquilo, sabe, porque você é um errado, porque não tem jeito para você. Então, Jesus é santo, então para você aproximar dele, você precisa deixar tudo. Não é assim, queridos. Jesus disse, vem para mim do jeito que você está. Se você está cansado, está sobrecarregado, você não aguenta mais, você está estressado, você está com problema, você está, sabe, endividado, você está com dificuldade, do jeito que você está, vem para mim. É em mim que você vai encontrar descanso. Entendeu? Pois é. Agora, queridos, quando você encontra com Jesus, Jesus te aceita, ele te abraça do jeito que você está. Agora, com Cristo Jesus, aí sim as coisas começam a mudar. Aí Jesus ele vai mudando a sua vida, pelo poder do Espírito Santo. Você vai aprendendo com Jesus
Aí você vai desaprendendo um montão de coisas ruins que você aprendeu na carne, no pecado. Isso você vai desaprendendo, vai deixando, vai abandonando. E isso não acontece de um dia para uma noite. Isso acontece com um viver diário com Jesus. É Jesus que faz essa transformação. É Jesus que faz, sabe, essa mudança na sua vida. Não é você, é Cristo que faz. É por isso que você precisa vir do jeito que você está. Então é por isso que Paulo está apresentando aqui a graça. A graça de Jesus que pode fazer você novo, pode transformar você. Aí, queridos, Paulo, ele apresenta também a paz. Ele diz: a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Porque quando você recebe Cristo Jesus, encontra com Jesus, aceita o seu sacrifício, entrega a sua vida a Ele e permite que o Jesus entre na sua vida, no seu coração, e aí você vai sendo transformado dia a dia pelo poder de Cristo Jesus, aí você tem paz. Porque lá no pecado, lá no mundo, queridos, o ser humano não tem paz. Tá? Não tem paz. Vive uma vida de conflito, uma vida de medo, uma vida de pavor, uma vida dramática, problemática, e a pessoa não tem paz. Quantas vezes a pessoa vai dormir e não consegue dormir, porque a sua consciência não deixa dormir, porque ela não tem paz, não tem Cristo Jesus. E você é um cristão, você é uma cristã que aceitou Jesus como seu Salvador, você precisa ter a paz de Cristo Jesus. É uma paz, queridos, que superabunda todo o mal. Porque Jesus perdoa você, porque Jesus te transforma, porque Jesus te liberta da condenação. Então aí você tem certeza, o seu coração enche de esperança, a sua fé aumenta em Cristo Jesus e aí, sabe, você começa a ter a paz de Cristo Jesus. E o cristão tem que ter esta paz. Tá? Muito bem. Aí você pode dizer assim, mas como que eu vou ter paz se eu tenho um problema sério de saúde? Como que eu vou ter paz se eu estou desempregado? Como que eu vou ter paz, sabe, se eu estou endividado? Como que eu vou ter paz se eu tenho um problema de saúde, um problema familiar? Um problema na empresa? Aí, queridos, é que entra realmente a paz de Cristo Jesus no coração. Porque você sabe que você tem um Deus, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus problemas. E quando você tem a paz de Cristo Jesus, aí você vai lidar com seus problemas, você vai lidar com o seu problema familiar, você vai lidar com o seu problema com os filhos, você vai lidar com o seu, sabe, o problema que você tem em si mesmo, quem sabe um pecado acariciado, um vício que você não deixou ainda, você vai lidar, sabe, com as suas dívidas, você vai lidar com a enfermidade, com a esperança em Cristo Jesus, sabendo que você tem um Deus que realmente Ele te ama, Ele está cuidando de você, Ele não deixa você sozinho em momento algum. Então, aí nasce esperança no seu coração. Qual a esperança? Você está endividado, né? Você está com um problema financeiro. Aí Jesus olha para você e diz assim, filho, confia em mim. Entrega sua vida para mim. Fui moço e já agora sou velho, disse o salmista Davi, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua família mendigar um pão. O seu pão será certo e a sua água não faltará. Você pode ter esta certeza. Deus não vai deixar faltar aquilo que é necessário, que é básico para manter a sua vida.
Ah, mas eu estou doente. Como é que eu posso ter paz estando doente? Jesus é o médico dos médicos. Ele é o pai da ciência. Ele sabe profundamente aquilo que você está agonizando. Tá? O salmista Davi diz que nos momentos das nossas enfermidades, Deus está conosco bem presente. Ele afofa o travesseiro onde você está. Isso quer dizer que ele está tão perto de você, tão próximo de você, que ele está agonizando a dor que você está. E então, queridos, você pode ter certeza que o melhor de tudo isso Jesus vai fazer por você. E o meu problema familiar? Entrega tudo nas mãos de Cristo Jesus e tenha paz, porque Ele tem poder de transformar água em vinho para salvar um casamento, para salvar uma família. Jesus tem poder. Ele tem o poder de fazer o impossível tornar o possível. Então, queridos, Paulo, ele disse assim, irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Se você não tem a graça de Cristo Jesus, se eu não tenho a graça de Cristo Jesus e a paz de Cristo, queridos, infelizmente, eu estou perdido. Porque sem a graça de Cristo, não vou em lugar nenhum. Cristo Jesus, somente pela sua graça, nos levará para o seu reino, para o lar celestial. Aí eu termino essa lição, queridos, dizendo assim, Paulo diz assim no capítulo 3, verso 3, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo diz assim, irmãos, não fique triste, não desanime porque eu estou preso, porque eu estou passando por esta provação, por essa dificuldade, porque isso é um privilégio para vocês. Paulo está falando nestas palavras, irmãos, eu poderia estar na minha casa, tranquilo, de braço cruzado, dormindo em paz. Mas sabe o que eu fiz? Eu entreguei a minha vida por amor ao Evangelho para que vocês conheçam Jesus. E por isso eu sou perseguido, por isso eu estou preso. Então isso é um privilégio para vocês. Anime mais ainda, fique mais contentes ainda, fique mais feliz ainda. Paulo diz, isso é um privilégio para vocês. Então, queridos, que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos ajude, nos capacite cada dia e que nós possamos, assim como Paulo, enviado por Cristo Jesus, sendo o missionário de Cristo, o apóstolo de Cristo para levar esta mensagem. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Ajude outras pessoas a entender o quanto ela é importante, o quanto ela é valorosa para o Senhor Jesus. Tá? Um abraço a todos e até amanhã, até a nossa próxima lição.